Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Amém. Boa noite, Central. Boa noite, Central. Boa noite. Isso. Nós ainda estamos na conferência Next Level. Deus ministrou muito aos nossos corações nesses dias. E nós entendemos o poder das nossas casas, mas também nós entendemos o poder de ser uma casa, uma habitação para o Senhor. E talvez você chegou aqui de paraquedas e você não sabe que essa igreja abraçou a visão celular como modelo para seguir. Nós decidimos investir na visão celular, nós decidimos que o modelo celular é um modelo que nós vamos utilizar para ganhar não só a nossa vizinhança, mas o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. E assim, de casa em casa, nós seremos casa e proclamaremos a bondade do Senhor, aquilo que Ele tem feito. Obrigada. Aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só que nós também estamos no mês da reforma. Nós estamos falando sobre a reforma protestante. E nós já tivemos duas mensagens, duas palavras com esse tema. Nós já colocamos, explanamos o que foi a reforma, mas eu vou dar um breve resumo para você que está chegando aqui hoje. Nós estamos falando sobre a reforma porque foi o acontecimento que marcou o surgimento da igreja protestante. Foi o Martinho Lutero, cheio de coragem, cheio de ousadia, entendeu que aquilo que a igreja colocava como regra para aquela época estava muito distante daquilo que a palavra de Deus ensinava. E eles não tinham acesso à Bíblia. Somente as grandes pessoas, as grandes posições da igreja tinham acesso à Bíblia. E Martinho Lutero passa um tempão transcrevendo a Bíblia, escrevendo ali em alemão para que ela pudesse ser disponibilizada para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. E ele decide, de forma muito ousada e corajosa, pregar na porta da igreja 95 teses, 95 argumentos de que aquilo que a igreja estava fazendo naquela época era errado e ia contra as Escrituras. Baseado nessas 95 teses, nós temos 5 grupos que nós chamamos de 5 solas. Nós temos o sola Escritura, que já foi falado aqui, que é somente as Escrituras. Então, a base da nossa fé e da nossa igreja, da nossa realidade, são as Escrituras, é a palavra de Deus. Nós não podemos fazer nada que saia daquilo que já foi colocado aqui. E nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar acrescentando palavras àquilo que já foi escrito. Então, nós já tivemos essa reflexão sobre somente as Escrituras. Nós temos também sola fide, que é somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus é o que nos faz nos aproximar do trono dele. Porque importa que aqueles que confiam nele acreditem que ele existe. Aqueles que se aproximam do trono acreditem que ele é real. Então nós temos também o sola fide. Hoje nós vamos falar sobre um outro sola, que eu vou falar depois, para não estragar o suspense. Mas nós temos também Solus Christus, que é somente Cristo. Somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. E nós temos também o
outro sola, que é soli Deo gloria, que significa somente a Deus a glória. A glória não é nossa, nada que a gente faz aqui é por nossa causa, é somente por causa dele, e porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre o terceiro sola, que é sola gratia, que é somente a graça. E a primeira coisa que você precisa entender é que você foi alcançado por essa graça. Existe uma graça disponível para você. Graça é favor imerecido. Graça é nós recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Graça é por meio da fé nós termos livre acesso a esse Deus que é tão santo, que é tão grande, que é tão maravilhoso, mas que escolheu te deixar entrar na sala do trono. Isso é graça. E o que nós precisamos entender é que não existe nada que a gente faça para merecer. Assim como eu falei aqui na consagração de vida, você não consegue pagar pela graça de Deus. Nada que você faça de bom é bom o suficiente para pagar aquilo que te alcançou, a graça que te alcançou. Então, talvez existam pessoas que possam pensar que fazem algo para merecer a graça de Deus. E eu sou bom, eu não faço nada de errado, então logo eu mereço a graça de Deus. E não existe ninguém que mereça a graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então não existe aqueles que podem dizer, eu sou merecedor. Mas existem aqueles que podem dizer, eu fui alcançado pela graça. Existem aqueles que entenderam que foram alcançados pela graça, mesmo sem merecer, mesmo sem ter nada para oferecer. Deus não quer o que você tem para oferecer. Deus não quer o que você acha que é bom o suficiente para oferecer a Ele. Deus não quer nem que você seja bom o suficiente para Ele. Paulo, ele diz aos Filipenses, porque a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, na minha fraqueza, eu sou alcançada por uma graça imensurável. Quando eu penso não conseguir, eu sou alcançada por essa graça. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Somente a graça. Seja alcançado por essa graça. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também
entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Jesus, essa é a sua palavra. Nós nos apoiamos e nos debruçamos que ela é a verdade para nós. Nós confiamos, Senhor, que a Bíblia, a tua palavra, ela não foi deixada para nós por acaso, mas ela foi deixada como uma bússola, um norte, para que a gente pudesse saber o que fazer, para onde ir. Sem a tua palavra, nós não conheceríamos a graça do Senhor sobre nós. Nós pedimos que o Senhor se revele de maneira especial nessa noite. Que o Senhor revele a tua graça sobre nós e que o Senhor nos faça entender um pouco sobre tão grande amor que o Senhor demonstrou por nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Paulo, ele está escrevendo aos colossenses, aos crentes que viviam em Colossos. E ele está falando, eu dou graças ao Senhor por vocês. Eu dou graças ao Senhor pela vida de vocês. Eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês. E a minha oração é que se um dia a gente receber uma carta de alguém muito famoso, que a gente receba essa oração. Eu dou graças ao Senhor pela vida dessa igreja. Eu dou graças ao Senhor porque vocês perseveraram na doutrina, porque vocês perseveraram na fé. E Paulo, ele está escrevendo ali aos Colossenses e ele fala uma coisa muito interessante no versículo 6. Ele fala: desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui nessa noite é que nós precisamos ouvir sobre a graça, mas nós também precisamos conhecer a graça de Deus. Não basta apenas ouvirmos sobre a graça. Ai, a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus está disponível para você. Existe uma graça que te alcança e um Deus que te ama. Você só ouvir isso não faz diferença nenhuma na sua vida. O que faz diferença e o que faz mudar o seu destino e o que faz mudar suas atitudes é conhecer, é experimentar, é saber do que se trata. Então, existe uma grande diferença entre nós ouvirmos sobre a graça e nós, de fato, conhecermos porque experimentamos a graça de Deus. E só quem esteve no fundo do poço, quem foi resgatado de um lamaçal de pecados, pode afirmar: eu conheço a graça. Sabe, só quem esteve no mais profundo abismo, num lugar de trevas e escuridão, e hoje vive na gloriosa e maravilhosa luz, pode dizer: eu não apenas ouvi sobre a graça, eu experimentei. Eu estive com um Deus que não só me amou, mas me amou e me resgatou. Então, se você reconhece que você esteve em um lugar de podridão, que você esteve em um lugar de sujeira, que você esteve em um abismo e que a graça de Deus te alcançou, você pode dizer que você experimentou da graça em sua mais forte expressão. Por quê? Porque quando nós simplesmente ouvimos sobre a graça e nós não nos sentimos alcançados por ela, isso não gera transformação no nosso caráter. Sabe, a maior coisa que me faz não voltar para o lugar de pecado é porque eu sei que Deus me tirou de lá. Eu sei de onde Deus me tirou. O que vai te fazer não voltar para uma vida
de promiscuidade, uma vida completamente errada, uma vida que vai completamente contra os princípios do Senhor, é entender que Ele te tirou de um lamaçal de pecados e que você não deve voltar para esse lugar. E isso só se dá pela graça. E agora eu vou dar muito orgulho para os meus amigos calvinistas, mas você nem merecia sair de lá. De fato, o que nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos é a ira de Deus. Todos pecaram. Então, se você tem ouvido um evangelho que tem te dito: você merece, você pode, você é merecedor da graça de Deus, a gente não merece nada de bom, queridos. Nada de bom existe em nós. E você sabe disso. Às vezes nós queremos colocar uma capa de santarrões e bons o suficiente para parecer que a gente merece alguma coisa. Mas lá no nosso interior nós sabemos que a gente não merece nada. Paulo, ele diz assim: de todos os pecadores, eu sou o pior. Paulo, o grande homem de Deus, aquele que a gente fala, eu me inspiro nesse cara. Esse cara fala assim: de todos os pecadores, eu sou o pior. E algo muito importante sobre nós entendermos e conhecermos a graça de Deus é sabermos que da mesma forma que ela me alcançou, ela pode alcançar outras pessoas também. Porque de todos os pecadores, se Ele escolheu olhar para mim, quem sou eu para dizer que Ele não vai olhar para o meu irmão? Quem sou eu para dizer que outra pessoa não pode receber a graça de Deus? Porque nós, como crentes, muitas vezes nós achamos isso. Como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes nós falamos: Deus me alcançou, mas para fulano não tem jeito. Nunca diga isso. Se teve jeito para você, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Basta ser alcançado pela graça. Basta não só ouvir, mas conhecer. E talvez você é um instrumento que Deus quer usar para apresentar a graça dele na vida dessa pessoa. E às vezes, enquanto você julga tanto que o fulano não tem jeito, o fulano não tem jeito, o fulano não tem jeito, Deus está dizendo: vai lá que você vai ver, tem jeito, para mim tem jeito. Do mesmo jeito que eu te alcancei, eu vou alcançar ele. Mas a gente não quer se relacionar com essas pessoas. E aí a gente começa a elitizar a graça de Deus. Ela me alcançou e muito obrigada, Senhor, mas é isso. Não, não é isso. Nós somos instrumentos usados por Deus para perpetuar um evangelho de graça, para perpetuar um evangelho de amor, para perpetuar um Deus que é gracioso e que é bondoso. Então, o primeiro ponto é entender que nós não podemos só ouvir sobre a graça de Deus, nós precisamos conhecê-la profundamente. Nós precisamos nos lembrar de onde Ele nos tirou. Nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos antes do Senhor. E a Sol fala uma coisa que me marca muito, que é: sem Deus eu não presto. Sem Deus eu sou muito ruim. E isso precisa tá muito cravado no nosso coração. Cara, quem eu era sem o Senhor? Meu Deus!
quanta loucura eu fazia sem o Senhor. E às vezes a gente quer simplesmente apagar esse passado da nossa memória, porque a gente tem até vergonha dele. Mas muitas vezes é necessário nos lembrar para que a gente pense: eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Eu nunca mais quero voltar para esse lugar longe do Senhor, porque eu sei do que eu sou capaz se eu estiver longe do Senhor. Então que a gente não só ouça falar sobre, assim como Jó diz, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem. Que a gente consiga dizer: antes eu ouvia sobre a graça, antes eu ouvia que Deus alcançava as pessoas, mas agora eu experimentei isso, eu vivi, eu fui resgatado, eu fui alcançado por essa graça. Então, não só ouça sobre a graça, mas conheça a graça de Deus. E conhecer a graça de Deus nos ensina algumas coisas. Conhecer a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Conhecer a graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. Conhecer a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata. Conhecer a graça de Deus nos ensina a viver de maneira justa. E conhecer a graça de Deus nos ensina a viver de maneira piedosa. A graça de Deus que nos ensina tudo isso. Nós não somos bons por natureza. É a graça de Deus que nos ensina essas coisas. Por nós mesmos, nós não conseguimos tomar decisões boas. É a graça de Deus que nos ensina essas coisas. E Paulo ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A graça, ela nos ensina que tudo isso aqui é passageiro e que a forma que nós vamos viver aqui nos revela a esperança daquilo que há de vir. Então, se nós vivemos aqui de maneira santa, justa, piedosa, é porque nós fomos alcançados pela graça e por causa da esperança de uma glória eterna. Então eu sei que isso aqui é passageiro e se eu tiver que perdoar, eu perdoo porque vai ficar aqui. Eu tenho uma glória reservada. Se eu tiver que renunciar, eu renuncio porque eu sei que existe algo muito maior me esperando. Se eu tiver que perder, eu perco, porque existe uma esperança que sustenta os meus dias. E é a graça de Deus que nos ensina essas coisas. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, que a gente não se apegue também somente naquilo que a gente acha que consegue fazer. Em Judas, no capítulo 4, não precisa abrir, eu vou ler até aqui. Que tá, não é o Judas que traiu Jesus, tá, gente? Em Judas, no capítulo 4, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Eles são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Entendendo a graça de Deus e conhecendo a graça de Deus, nós podemos afirmar: ela não é liberação para pecar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque ao entender e conhecer a graça de Deus, nós conhecemos um Deus perdoador. Mas ao entender e conhecer a graça de Deus, nós também conhecemos um Deus justo. Um Deus que não vai passar pano para o seu pecado.
Um Deus que não vai passar a mão na sua cabeça, no seu errinho. Então que a gente não confunda a graça com libertinagem. E que a gente não transforme a graça em liberação para fazer o que quiser. Porque o sangue de Jesus, eu já disse isso aqui outra vez, o sangue de Jesus não é um cartão de crédito. Que você pode ficar passando quando você pecar, e passando, e passando, e passando. Afinal, ele já morreu por mim. E ele levou sobre si todas as minhas dores, todos os meus pecados. E isso deveria te envergonhar e não te dar orgulho de pecar. Isso deveria nos fazer pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude errada. E não simplesmente falar, eu posso fazer porque depois a graça vai me alcançar. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas confiando no perdão de Deus depois? Quantas vezes nós premeditamos aquilo que nós fazemos de errado porque nós sabemos, nós conhecemos um Deus de amor, um Deus justo. Mas nós precisamos lembrar que a graça de Deus, ela não pode ser confundida com libertinagem. O fato de nós termos um sangue precioso derramado em favor dos nossos pecados não nos dá o direito de ficar pecando. Então que a gente conheça essa graça e que a gente entenda que ela não é uma desculpa para a gente continuar na nossa vida de pecados. Jesus, ele não veio para baixar o padrão da justiça de Deus. A gente fala sobre a era da lei e a era da graça. Mas nós vivemos no tempo da graça. Não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Só que o próprio Jesus disse, eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para anular a lei. Ela ainda existe. Eu vim porque sozinhos vocês não conseguem cumprir a lei. Eu vim para te dar graça, para que você possa honrar ao Senhor, porque sozinho você não consegue fazer isso. Então a gente precisa entender que o padrão de justiça de Deus, ele não foi baixado por causa da graça. Deus continua sendo um Deus de justiça. Os nossos pecados, eles continuam tendo consequências, meu irmão. Às vezes, e aí eu experimentei muito isso quando eu fiquei grávida, né? Talvez as pessoas aqui não saibam, mas eu tive uma filha fora do casamento. E quantas vezes eu orava e eu pedia perdão a Deus. Perdão, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa, Senhor. E eu lembro muito claro de um dia que Deus falou assim, minha filha, eu te perdoo. Você está perdoada. Mas eu não posso tirar a consequência de você. É a lei da semeadura, não é? A gente colhe aquilo que a gente planta. Talvez o seu pecado tenha uma consequência um pouco menor do que os outros. Tem gente que vai preso por causa do pecado. Mas o pecado, ele é o mesmo. O fato de nós desagradarmos ao Senhor tem o mesmo peso para Ele. E tem um pastor que fala, eu não lembro o nome dele, mas ele fala, para Deus, a fofoca e o adultério têm o mesmo peso. Apenas as consequências que são diferentes. E a gente não pode simplesmente pegar a graça de Deus e ficar achando que ela vai nos livrar das consequências dos nossos pecados, porque ela não vai. Mas ela te mostra que Deus é capaz de perdoar até o pior dos pecadores. Ela não livra das consequências, mas ela mostra que na pior das hipóteses você ainda é amado e perdoado pelo Senhor. Ainda que sofrendo as consequências,
Porque a Bíblia também diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, uma vez meu pai falou isso comigo. Ele fala assim: minha filha, o pai só corrige aquele que Ele ama. Então, se Deus não está te corrigindo, toma cuidado. Se Deus não está te corrigindo, você toma cuidado. Então, Deus, por causa da graça, Ele não vai te livrar dessas consequências. Você vai passar por elas. Mas em meio às consequências, você é alcançado por uma graça e por um amor que são inexplicáveis. E aí, além de entendermos a graça de Deus, conhecermos a graça de Deus, não só ouvir falar sobre ela, nós também precisamos entender que nós só entramos debaixo da graça por causa da fé. E a gente falou sobre a fé na semana passada. Vocês lembram o que a gente disse? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você lembra disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra impossível é muito forte mesmo. Se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. E um plus agora: se você não tiver fé, além de não agradar a Deus, você também não consegue experimentar a graça dele. Nós entramos debaixo da graça por meio da fé. É por acreditar nele, é por acreditar no sacrifício dele, é por acreditar que o sangue dele foi derramado, que hoje nós podemos entrar nesse lugar de livre acesso à presença dele. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a gente falou sobre a fé na semana passada, e nós falamos sobre alguns pontos que a fé nos ajuda a vencer. Vocês lembram? A gente falou que a fé nos ajuda a vencer o mundo, o pecado, o inimigo. Somente pela fé nós conseguimos vencer esse período presente aqui, né? E tudo que a gente está passando por aqui é somente pela fé que nós conseguimos acessar. Mas quando Paulo diz aos romanos, ele fala assim: por causa da fé e da graça que vocês conheceram. E aí, a ideia de nós falarmos, né? A graça é um favor imerecido. E de fato, a gente não merece. A gente não consegue fazer nada para merecer. Mas dá uma falsa ideia de que a gente também não precisa fazer nada. Porque a gente já foi salvo, aleluia, glória a Deus. Agora é só eu esperar, porque Deus vai vir me buscar. E não é isso. Não é isso. O fato de nós sermos alcançados pela graça também não nos dá o direito de cruzar o nosso bracinho e ficar: ai, será que Jesus volta quando, hein, para buscar nós? Ai, nossa, menino, tá demorando, né? O fato de nós termos sido alcançados pela graça não nos dá o direito de simplesmente não compartilharmos ela. O fato de sermos sido alcançados pela graça nos dá o dever de espalhá-la enquanto estamos aqui. E nós precisamos, assim como diz em Romanos, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. Diga, estamos firmes. Vamos lá.
De novo, porque não teve ensaio. Vamos. Peraí. Eu vou falar, estamos vocês firmes, tá bom? Que aí vai ficar mais bonito. Acesse pela fé a essa graça na qual agora estamos. Isso, muito bom. Não dá para viver cambaleando na graça. A gente precisa estar firme nessa graça. E é por meio da fé que nós estamos firmes nessa graça. O vento pode vir, meu irmão. Ventos vêm e vão o tempo todo. Mas aqueles que estão firmes na graça, é como aquela canção. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Diga, estou firmado na rocha, nada me... Diga isso, eu estou firmado. Nós estamos firmados em Ti, Jesus. Sabe, o vento, ele pode tentar te derrubar. Mas se nós estamos firmes nessa graça, não existe vento que te faça sair da presença de Deus. Se você está apegado a essa graça, não existe tempestade que te tire dos caminhos do Senhor. Você pode dar uma cambaleada e é normal. Quase que eu fui, hein? Acontece direto. Mas firmados na rocha, firmados nessa graça, nada nos abalará. Então, quando você estiver pensando em desistir, lembra dessa graça que te alcançou. Quando você estiver pensando em desistir, lembra, eu preciso me firmar nessa graça. Eu preciso me firmar nessa graça. E ela é como uma rocha mesmo nas nossas vidas. É ela que não permite que os ventos nos derrubem. É acreditar na graça, é confiar que a graça nos alcançou, que permite com que o nosso barco possa sofrer no meio de uma tempestade. Mas nós estamos lá. E para os líderes de ontem, a gente continua remando. A gente continua remando. Então, por meio da fé, nós somos firmados nessa graça. E para finalizar, por meio da graça, nós somos um povo dedicado às boas obras. Lá em 1 Pedro 4, no capítulo 10 e 11, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Se você se recusa a servir, você está estancando o fluxo da graça na sua vida. Forte isso, né? Forte isso, né? Cristo se entregou por nós para nos remir de toda maldade e para nos purificar. E quando nós simplesmente ignoramos isso, nós fechamos a porta do fluxo da graça, porque a graça, ela vem em nós e ela opera através de nós. E se você está se recusando a fazer aquilo que Deus pediu para fazer, você está simplesmente fechando essa porta e dizendo: a graça só é suficiente para mim.
Se você está se recusando a compartilhar essa graça, é como se você estivesse tampando um cano e essa graça simplesmente faz sentido só aqui dentro. Mas Deus não nos chamou para vivermos uma graça que só faz sentido aqui dentro. Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para usar os dons que Ele nos deu mediante a graça. E eu creio que Deus, Ele tem falado o fluxo da graça. Eu te chamei. Eu te escolhi. Uma porção de graça foi derramada sobre a sua vida. Jesus derramou o seu sangue, querido. Não há nada mais justo do que nós vivermos para a glória dele. Você nunca vai merecer. Você nunca vai merecer. Nós nunca poderemos pagar, mas nós podemos viver de forma que honre o sacrifício que Ele fez na cruz. É possível que nós vivamos de forma que nós não envergonhemos o Evangelho de Cristo. Porque quando nós achamos que a graça ela está disponível para que a gente possa pecar deliberadamente, nós estamos envergonhando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos dizendo, tá vendo aquilo ali que você fez por mim? Não teve valor nenhum. Mas quando nós entendemos que, meu Deus, eu não merecia de forma nenhuma. Eu não consigo pagar de forma nenhuma. Eu não consigo te dar nada, Senhor, que faça com que eu mereça receber a sua graça. Mas eu decido nessa noite viver de forma que honre o teu sacrifício naquela cruz. Tudo vai passar a fazer sentido. Queria que você se colocasse de pé. Só você sabe da onde Deus te tirou. Só você sabe como Ele te olhou quando você não merecia. E talvez você pense assim: nossa, mas eu perdi tanto tempo. Eu já poderia estar vivendo isso. Mas Deus está dizendo: é hoje e é agora. É para um tempo como esse que você foi alcançado pela graça de Deus.